Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, eu convido-os a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 9. Nós estamos expondo este livro, esse evangelho, desde o ano passado. E estamos agora no capítulo 9. E nós leremos hoje do versículo 28 ao 36. Lucas 9, de 28 a 36. Eu quero, antes de nós lermos, dizer que sempre nos sentimos insuficientes para expor as Escrituras, para pregar a palavra de Deus. Mas é verdade que há alguns textos que nos fazem nos sentir mais insuficientes do que outros. E este é um deles. Porque esse texto nos apresenta uma experiência dos discípulos em que eles viram a glória do Senhor. E é uma experiência de tal magnitude, de tal grandiosidade, que sentimos-nos insuficientes, e a minha oração, e peço que seja a vossa, o vosso espírito de oração, é que Deus me conceda a graça de poder expor de um modo que captemos de maneira substancial a glória desse texto, a glória dessa narrativa, e eu espero que nem eu, no meu coração, nem os irmãos, estejamos como os discípulos que estavam nessa experiência premidos de sono, e só foram despertados porque a glória do Senhor foi mais forte do que o sono e do que a lerdeza deles. Eu espero que nesta noite a glória do Senhor também se manifeste de maneira a subjugar a nossa lentidão para aprender, a nossa dificuldade para nos concentrar, para manter a nossa atenção, porque esse é um texto muito precioso da palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem, para quem está escrevendo, é a transfiguração, o milagre da confirmação divina. A transfiguração, o milagre da confirmação divina. Assim diz a palavra do Senhor, Lucas 9, 28 em diante. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e, naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém. Nosso irmão presbítero Isaías já orou pela mensagem. Eu queria só dar uma dica para você, que você abra também em Mateus 17 e em Marcos 9, onde há o registro da mesma história, porque nós vamos mencionar algumas variações e algumas contribuições desses evangelistas, e você tendo marcado, você pode conferir. Nós não vamos exatamente ler, mas mencionar, mas você, como um bereano que gosta de conferir, pode conferir esses textos que nós vamos nos reportar a eles. Irmãos, eu quero, falando dessa transfiguração, milagre da confirmação divina, eu quero começar relembrando os fatos antecedentes
na nossa exposição passada. Você se lembra que aqui no capítulo 9 mesmo, do versículo 18 até o 22, Jesus havia anunciado pela primeira vez o seu sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Jesus havia feito isso logo depois dele ter checado se os apóstolos já compreendiam quem ele era. Ele havia feito a pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Lembremos-nos que Lucas está constantemente nos levando a esta pergunta, você lembra, né? Os fariseus lá no início, no capítulo 5, se eu não estou enganado, na cura de um paralítico: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E depois, no capítulo 6, você vai encontrar o Senhor Jesus, eles dizendo, no capítulo, quando ele repreende o mar, quando ele anda sobre o mar, a palavra de Deus nos diz que eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Depois, mais à frente, você tem alguns perguntando, Herodes perguntando: quem é este? Quem é este acerca de quem eu ouço? E eles então perguntam, Jesus pergunta deles: quem é este? Quem sou eu? Para as multidões. E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo de Deus, né? Ou, segundo a versão de Mateus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, então, em cima dessa pergunta: quem vocês dizem que eu sou, né? Quem as multidões dizem? Ele é algum dos profetas, Jeremias, João Batista ou Elias. Mas e vocês? Tu és o Cristo. Agora eles entendem quem é Jesus, agora eles estão prontos para saber o que Jesus veio fazer, e na verdade muito mais como Jesus veio fazer, e Jesus passa a dizer como ele vai conquistar o reino, como ele vai instaurar o reino, como ele vai libertar o seu povo. Ele diz: olha, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado e seja crucificado, seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. Ele fala isso a partir do verso 19, ou melhor, do verso 21 e 22. Mas, apesar de saberem agora quem ele era, os discípulos não entenderam, nem aceitaram a ideia de um Messias sofredor. Isto contrariava a visão popular judaica do Messias como um conquistador militar. E aí nós vimos que Jesus não apenas os repreende, porque Lucas não diz isso, mas Mateus nos diz que Pedro, chamando-o à parte, o repreendeu, e o fato de Jesus fitar todos os discípulos significa que eles pensavam a mesma coisa. Jesus não apenas os repreende, conforme a versão de Mateus, como também os adverte de que aqueles que quisessem segui-lo deveriam estar dispostos a fazer o mesmo percurso, deveriam negar-se a si mesmos, dia a dia tomar a sua cruz e segui-lo. E Jesus ainda havia concluído, conforme você pode olhar aí no versículo 27, ele concluir a sua palavra de advertência a eles, assegurando-lhes que alguns deles não passariam pela morte, sem verem a chegada do reino de Deus. O que é interessante é que o episódio narrado em nosso texto ocorre 8 dias depois desse anúncio. Mateus e Marcos falam de 6 dias, uma diferença que pode ser explicada pelo arredondamento destes para menos e de Lucas para mais. E é nesse contexto que ocorre a transfiguração, que leva alguns comentaristas a considerarem que essa palavra de Jesus no verso 27 está se cumprindo na transfiguração. Há uma discussão sobre o que Jesus quer dizer quando ele diz: alguns de vocês não vão passar pela morte até que vejam o reino de Deus, ou a chegada do reino de Deus com poder. Em geral, se comenta que Jesus está se referindo à sua ressurreição, à vinda do Espírito Santo e tudo aquilo que inaugura o reino de Deus, mas concordamos com Hendricks em que a transfiguração é uma espécie de antecipação dessa glorificação, de modo que a transfiguração é sim um cumprimento, e é muito natural porque Lucas, ele claramente liga os dois episódios. Ele diz: 8 dias depois de proferidas estas palavras, que conclui com o fato de que alguns veriam o reino de Deus antes de morrer, Jesus então toma consigo a Pedro e Tiago e João e sobe a um monte. E eu quero que você fique na sua mente com esse fato. Jesus não levou todos os 12.
Jesus convidou apenas Pedro, Tiago e João. Isso tem uma importante lição para nós, que a gente vai verificar lá no final. Depois Lucas, então, adentrando o texto, diz que ele subiu ao monte com o propósito de orar, e é interessante nós lembrarmos que Lucas é quem mais enfatiza a oração de Jesus. Se não me engano, são 9 ocorrências em que Jesus ora. A parábola é sobre a oração. Ele está claramente mostrando o valor e a importância da oração na vida do crente. Mas nós não vamos nos deter nesse ponto, porque já falamos sobre isto em outras passagens, e mais à frente nós vamos ver de novo Jesus orando, inclusive ensinando os apóstolos a orar. Ele sobe então ao monte, nós não sabemos a que monte os evangelistas se referem. Mateus e Marcos, Mateus 17:1 e Marcos 9:1, eles observam que era um monte alto. Alguns comentaristas argumentam que seria o Monte Tabor, porém estaria muito distante de Cesaré, de onde eles deveriam ter partido, além do que havia uma fortaleza no Monte Tabor e que impedia que eles pudessem ter algum tipo de privacidade, uma privacidade que eles precisariam para essa experiência. Outros defendem o Monte Hermon, bem mais ao norte, mas seria improvável encontrar uma multidão, muito menos escribas, como Marcos nos mostra, quando eles descem, os outros discípulos estão lutando lá contra os demônios que estão numa criança e não conseguem expulsá-lo, e há uma multidão, inclusive escribas, ao sopé do monte. O problema é que no Monte Hermon, que fica no extremo norte, havia os povoados ao redor, eram em sua maioria gentios, e parece que essa multidão aqui é judaica, e o mais provável seria uma elevação de cerca de 1.300 metros, chamada Gerbel ou Gerbel Germach. Bom, apenas essas informações importantes, mas o que vai acontecer aqui é o que os teólogos chamam comumente de teofania. Os discípulos vão testemunhar uma teofania no monte. E isto acontece aqui, é algo raro no Novo Testamento, isso acontece muito no Velho Testamento. João tem uma experiência, vai ter uma experiência em Apocalipse. Paulo tem uma experiência em Atos, e aqui os discípulos têm uma experiência de uma teofania. Para quem não compreende, sabendo que há crianças aí escrevendo, teofania é uma manifestação visível e sobrenatural de Deus. É isso que é uma teofania. A palavra theos, Deus, né, e fania vem de uma palavra que significa manifestar-se, que deu origem à nossa palavra também, fenômeno. Então, uma teofania é uma manifestação visível de Deus, uma manifestação sobrenatural, que normalmente causa um impacto na vida daqueles que a testemunham. E as teofanias são fatos recorrentes no Antigo Testamento, em momentos decisivos na história da salvação. Por exemplo, no Monte Sinai, o Senhor Deus, primeiramente, você lembra, apareceu a Moisés no meio de uma sarça. Aquilo é uma teofania. O anjo do Senhor aparece no meio da sarça. O anjo do Senhor é o próprio Senhor. E o Senhor, então, o comissiona para libertar Israel lá em Êxodo 3, e mais tarde, com tremendas manifestações sobrenaturais, diante de milhões de testemunhas, milhares de testemunhas, em Êxodo 19 e Êxodo 20, que descrevem isso, o Senhor dá a Moisés a lei. Você lembra do clangor de trombetas, do monte fumegando, dos trovões e relâmpagos, daquela nuvem espessa da glória de Deus baixando sobre o monte. Em Êxodo 33, atendendo ao pedido de Moisés, o Senhor lhe revelou a sua glória. Quando ele desce do rosto, diz a palavra do Senhor no capítulo 34 de Êxodo, versos 29 e 30, que por ele estar na presença do Senhor, falando frente a frente ainda, que ele não visse o rosto, a face de Deus, apenas a forma do Senhor, a Bíblia diz que a pele do rosto de Moisés resplandecia depois de haver Deus falado com ele, até o ponto que os israelitas temeram chegasse a ele, embora essa resplandecência fosse diminuindo com o tempo. E ainda no Monte Carmelo, você lembra, com Elias, Deus fez descer fogo do céu sobre o holocausto, atendendo a oração de Elias, e o seu desafio contra os profetas de Baal está em 1 Reis 18, de 16 a 40. Pois bem, aqui o que nós temos é exatamente uma teofania, e ela ocorre como
os paralelos que eu citei no monte. E o que você tem nessa teofania é o milagre da confirmação divina. E eu quero comentar esse texto e expor esse texto, mostrando aqui 4 manifestações sobrenaturais que compõem o que nós chamamos de teofania, ou podemos chamar de cristofania, porque é uma manifestação de Deus Filho, embora também Deus Pai vá falar nessa manifestação, mas nessa cristofania nós temos 4 manifestações sobrenaturais, e nós vamos dividir a nossa exposição de acordo com essas manifestações. E essas 4 manifestações sobrenaturais, elas vão confirmar pelo menos 4 verdades, ou 4 áreas em que há uma confirmação divina. Na verdade, 5 áreas. O que Deus confirma na transfiguração? Deus vai confirmar 5 verdades acerca de Cristo, acerca da sua obra e acerca da sua palavra. Então, 4 manifestações sobrenaturais, 5 princípios de confirmação divina nessas manifestações. Então vamos à primeira manifestação sobrenatural. E aí, algumas manifestações, há uma manifestação que nos trazem há manifestações que nos trazem 2 verdades acerca da confirmação de Deus, ou 2 aspectos da confirmação. E há momentos em que 2 manifestações nos trazem uma verdade. É só para os irmãos saberem. Então, a primeira manifestação é a própria transfiguração. A transfiguração, e aí eu já trago o primeiro aspecto, é a confirmação da divindade de Jesus. A transfiguração propriamente dita é o que Lucas narra nos versos 28, ou melhor, 29, aliás, no verso 29 apenas, ele fala da transfiguração. Observe aí. Lucas diz que ele sobe com o propósito de orar, e enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. O que é transfiguração? É quando algo muda de figura, né? Transfiguração é que se torna uma outra figura, um outro aspecto, muda de aparência. Mas não é uma mudança qualquer. Quando alguém se maqueia, por exemplo, não é uma transfiguração, né? É uma maquiagem. Se você faz uma operação plástica, é uma repaginação. Transfiguração é diferente, é quando algo muda em sua aparência de um modo que outra natureza é demonstrada. E aqui um ponto importante é que a palavra transfigurar não está no registro de Lucas. Na verdade, no texto original, Lucas diz: a aparência do seu rosto se tornou outra. Porém, o tradutor usou o verbo transfigurar, possivelmente por causa da versão de Mateus e de Marcos. Eles usam esse verbo. Jesus foi transfigurado diante deles, e a palavra que eles usam é metamorfosear. É a mesma palavra que deu origem à nossa palavra metamorfose. O seu rosto foi metamorfoseado, e você sabe o que acontece numa metamorfose, né? Uma lagarta, de repente se torna uma borboleta, e você não imagina que aquela lagarta seja a mesma borboleta. Isso é metamorfose, quando a própria substância parece transformar-se. Então, de fato, conforme Mateus e Marcos, o seu rosto foi metamorfoseado. Porém, meus irmãos, Mateus compara, na verdade, Lucas, quando ele diz que a aparência do seu rosto se tornou outra, essa expressão outra denota algo de outra natureza, de uma natureza completamente distinta. Essa palavra é usada, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, quando Paulo critica ou denuncia ou repreende os Gálatas, porque eles estão saindo do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Ele quer dizer outro, de outra natureza, que não tem nada a ver com essa natureza, que é distinto dessa natureza. A palavra deu origem à nossa palavra, por exemplo, heterodoxo ou heterossexual. Esse prefixo hétero é essa palavra usada no grego, heteros, significa de outra natureza. Então, o que Lucas está aqui possivelmente indicando, na verdade, com certeza indicando, é que a natureza divina de Jesus se manifesta. Esse é o ponto.
A natureza, a aparência do seu rosto se tornou divina. É como ele se estivesse dizendo, ele é divino, mas o seu rosto visível é humano, mas a aparência do seu rosto deixou entrever a sua divindade. É por isso que Mateus compara o brilho do rosto de Jesus ao sol. O seu rosto resplandecia como o sol. E Lucas prossegue relatando que as vestes de Jesus, elas resplandeceram de tão brancas. Mateus diz, elas se tornaram brancas como a própria luz. Elas brilharam, resplandeceram, reluziram. Marcos compara, dizendo, ele compara com uma roupa que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar, resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Irmãos, são tentativas limitadas de descrever o indescritível. Eles estão descrevendo algo que você tenta associar. Quando você tem algo de outra natureza, de outro mundo, da dimensão sobrenatural, você tenta associar ao que você conhece, a alguma coisa conhecida, e eles estão dizendo, a coisa mais próxima do brilho do rosto de Jesus é o sol, a coisa mais próxima do brilho das vestes de Jesus é a luz, e a brancura, eu nunca vi nada tão alvo. Foi isto que aconteceu ali. E Lucas nos diz, meus irmãos, que os 3 discípulos, observe aí, no verso 32, eles estavam fechando os olhos de sono, os olhos estavam premidos, quer dizer, pesados, é isso que significa, o sono pressionava os olhos deles a se fechar, mas todo aquele brilho ao redor os desperta. E o que eles testemunham, meus irmãos, é uma manifestação teofânica, uma manifestação visível da glória divina de Jesus, que foi por um momento revelada através da sua carne, o véu da sua carne, onde sua divindade estava a maior parte do tempo escondida, como que se abriu, deixando entrever sua natureza divina. E, meus irmãos, é testificando essa experiência que João fala no seu evangelho, lembra? João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está lembrando, porque ele está lá, ele é um dos 3. E aqui está escrito, queridos, vejam, no verso 32, eles estando acordados, viram a sua glória. João estava narrando uma experiência pessoal, meus irmãos. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Foi por isso que ele testificou. A transfiguração, portanto, meus irmãos, é uma confirmação da divindade de Jesus. É a divindade de Jesus que está sendo vista. E ela está sendo vista através da sua carne. A carne de Jesus era como um véu para a sua divindade, que escondia a sua divindade. E era preciso ver os sinais, mas agora eles estão vendo com seus próprios olhos que Jesus é Deus. Deus está confirmando que o seu Filho é divino. Que aquele homem, filho do homem, é também Deus. Deus de Deus, luz de luz. Então, um segundo fato sobrenatural. Primeiro fato sobrenatural é a transfiguração e confirma a divindade de Jesus. Mas nós temos aqui a aparição de Moisés e Elias. É um segundo fato sobrenatural, porque Moisés e Elias tinha sido arrebatado ao céu, nem viu a morte, e Moisés morreu. Foi inclusive sepultado pelo Senhor. Não vamos discutir as minúcias teológicas com relação a esse Moisés e Elias que estavam aqui, mas a Bíblia diz que eles apareceram em glória. E aqui nós temos um segundo aspecto da confirmação. A aparição de Moisés e Elias é uma confirmação do testemunho das Escrituras. Então você tem um testemunho, confirmação da divindade de Jesus. Agora você tem uma confirmação do testemunho das Escrituras. Testemunho acerca de quem? De Jesus. Mas eu quero enfatizar isso. O testemunho das Escrituras é confirmado. Na verdade, nós temos aqui, queridos, uma confirmação mútua. A palavra encarnada
testifica a veracidade da palavra escrita, representada e personalizada. E a palavra escrita, representada e personalizada, testifica a quem é Jesus, a sua messianidade. Observe no verso 30, que Lucas relata que Moisés e Elias apareceram em glória. Isso indica que havia uma espécie de brilho, de resplendor ao redor deles. Então, Jesus estava todo iluminado, e esses homens não com o mesmo brilho, mas estão também cercados de resplendor. E aí devemos fazer uma pergunta: por que Moisés e Elias? Por que Moisés e Elias? Por que não Jacó, Abraão? Bom, primeiro, meus irmãos, há alguns paralelos entre esses homens e Jesus. Por exemplo, quando nós lemos a história deles, nós percebemos que ambos se destacaram pela abundância e o caráter extraordinário dos sinais que realizaram. Poucos homens realizaram sinais. Aliás, segundo a Escritura, nunca mais se levantou alguém que fizesse sinais como Moisés. E Elias também realizou muitos sinais. Então, ambos também foram mediadores de revelação sobrenatural no monte. Segundo lugar, Moisés foi aquele, você lembra, por meio de quem o Senhor deu a lei ao seu povo. E Moisés profetizou em Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, grave isso, a ele ouvirás. E nós sabemos, conforme a interpretação de Atos, entre outras passagens em Atos 7, Estevão faz essa ligação com Jesus. Já o ministério de Elias, ele deu impulso, enquanto Moisés nos deu a lei, o ministério de Elias deu impulso ao profetismo de Israel. Lembremos-nos que Elias é citado em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, como um símbolo do reavivamento da profecia que antecederia a vinda do Messias. E o Senhor enviaria Elias, ou alguém no espírito e poder de Elias, e nós sabemos, conforme Lucas 1,17, que trata-se de João Batista. Ou seja, João Batista é descrito como vindo adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Portanto, meus irmãos, embora esses homens tenham aparecido de fato em pessoa, eles representavam aqui nada mais, nada menos do que a lei e os profetas. E Moisés representa a lei, e Elias, que deu impulso ao profetismo, representa os profetas. O que temos aqui, portanto, queridos irmãos, é as Escrituras dando testemunho sobre quem era Jesus e sobre o que ele veio fazer. E Pedro, meus irmãos, foi uma das testemunhas desse milagre. Em sua segunda epístola, ele relembra isso. Ele relembra o fato não só como manifestação da majestade divina de Jesus, mas também como uma confirmação do caráter autoritativo, infalível e inerrante da Escritura. E aí eu quero que você abra, por favor, em 2 de Pedro 1, 16 a 21, e você vai ver que Pedro, ele relata, ele testemunha, ele relembra esse evento, e ele conclui que isto confirma não só a majestade de Jesus, como confirma também a palavra profética das Escrituras. Observe 2 de Pedro 1, 16 em diante. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ele usa aqui a palavra grega mitos. Irmãos, nós não demos a conhecer o poder e a vinda de Jesus, a aparição, a revelação de Jesus, seguindo mitos. Não. Pedro está dizendo, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E ele está lembrando de quê? Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está lembrando, lembra? Pedro estava lá. Agora, qual é a conclusão dele? Temos assim, ou temos portanto, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O testemunho que nós damos, nós registramos
e nós confirmamos a palavra profética, e ele segue falando do caráter das Escrituras, dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro viu Moisés, viu Elias, e ele está dizendo, nós confirmamos com nossos próprios olhos a veracidade da Escritura, e vocês fazem bem em atendê-la. Portanto, meus irmãos, a transfiguração é o milagre da confirmação divina sobre a autoridade das Escrituras, cujo conteúdo aponta para Cristo e sua obra. Mas nós temos um terceiro princípio, ainda nessa aparição de Moisés e Elias. Essa conversa sobrenatural diz que apareceram Moisés e Elias, e eles falavam com ele no verso 30. Mas essa conversa santa e sobrenatural nos diz mais. Aqui nós temos também a confirmação da cruz como parte da missão messiânica. Esse é o terceiro princípio, ou o terceiro aspecto de confirmação. Dentro ainda da aparição de Moisés e Elias, nós temos a confirmação da cruz como parte da missão messiânica de Jesus. E isto é importante porque os discípulos concebiam a ideia de um Messias político, de um Messias guerreiro, que iria liderar tropas de Israel e iria vencer. Eles não poderiam entender que a cruz era central na obra de conquista. E observe isto claramente, que você tem essa confirmação da divindade de Jesus, como falamos, confirmação do testemunho das Escrituras acerca de Cristo, e agora confirmação da cruz como parte da missão messiânica de Jesus. Observe que Moisés e Elias estão conversando com Jesus. Não sabemos quanto tempo durou essa conversa, mas o tempo verbal aponta uma longa conversa. Lucas usa aqui o verbo no imperfeito. Eles falavam, eles conversavam com Jesus, mas é somente Lucas, dos 3 sinóticos, que revela o assunto da conversa. Veja o verso 31. Eles falavam acerca de quê? Da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Qual era o assunto da conversa daqueles que representavam a lei e os profetas? A partida de Jesus, que ele está para cumprir em Jerusalém. Observe, meus irmãos, essa palavra, eu quero chamar a sua atenção para 2 palavras aqui, nessa observação de Lucas no verso 31. Primeiro é a palavra partida. A palavra partida aqui é nada mais, nada menos do que a palavra êxodo. Na verdade, é a palavra grega exodos. Eles estavam falando sobre o exodos de Jesus. Então, este é o mesmo termo utilizado para referir-se à saída dos israelitas do Egito sob Moisés. Interessantemente, essa é a palavra também que é usada por Pedro pouco antes do seu testemunho sobre a transfiguração, já mencionado lá em 2 de Pedro. Ele fala sobre a sua morte como uma partida, como um êxodo, em 2 de Pedro 1,15. A palavra é uma referência, meus irmãos, à morte de Jesus e à libertação que essa morte traria ao seu povo. Assim como houve o êxodo do Egito através de Moisés, haveria o êxodo do povo de Deus através da morte do Filho de Deus. Então, a morte é um êxodo, também nesse sentido de que ela traz libertação. A palavra é essa referência. Agora, há uma segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção, diz que essa partida ele estava para cumprir em Jerusalém. Essa palavra cumprir é importante, porque esse termo significa mais do que realizar. Essa é uma palavra de sabor escatológico, que traz a ideia de completar. Então, essa palavra mostra que a cruz faz parte da plena realização da missão de Jesus. A missão de Jesus não estará completa sem que ele passe pela paixão e pelo sofrimento. Isto deve nos lembrar, irmãos, o que Jesus havia dito no Sermão do Monte, em Mateus 5,17. Ele havia dito, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E agora a lei e os profetas, personificados nestes homens, estão falando sobre o quê?
sobre aquilo que iria cumprir as Escrituras, a morte de Jesus. Portanto, a morte de Jesus é uma missão, é o centro da sua missão messiânica. Ela é central, ela é importante. E, meus irmãos, é isto que distingue o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo. Muitos concebem Jesus que vem libertar as pessoas de algum tipo de opressão social, e é óbvio que Jesus pode trazer essa libertação. Muitos pensam em Jesus como alguém que veio trazer a mensagem do amor e mostrar para as pessoas como nós devemos viver. Jesus veio para os oprimidos, e é toda aquela mensagem social. Eu me lembro que um rapaz me falou, há muitos anos: Marcos, eu não me interessa se Jesus morreu na cruz, o que me interessa são as coisas que ele ensinou. Mas o que ele não sabia é que o centro do seu ensino era a cruz. Então você não entendeu o ensino de Jesus quando você não entende o significado da cruz. Moisés e Elias, meus irmãos, a lei e os profetas estão testemunhando que a cruz é o cumprimento das Escrituras, que a cruz faz parte da missão messiânica de Jesus, que a cruz é o centro dessa missão messiânica. É por meio da cruz que a sua glória se manifesta aos pecadores. Na glória manifesta de maneira visível, o tema central é a cruz. E aí você tem então um quarto fato sobrenatural, que é a voz vinda do Pai. Você pode até colocar 5 também, porque você tem aqui 2 eventos, na verdade, né? Veja aí, que Moisés e Elias se retiram no verso 33, e estes, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 barracas. Uma será tua, uma para Moisés e outra para Elias. Lucas diz que Pedro não sabia o que estava falando. Isso é típico de Pedro, né? Mas não é só Pedro, não. Às vezes a gente fala muita coisa sem saber, né? A gente fala pela afobação, a gente fala porque não sabe o que falar. Pedro não sabia o que falar. Pedro não sabe o que dizer diante de uma experiência que causou até certo terror neles. Apesar dele ter dito isso, eles ficaram aterrados. Isso quem nos diz é Marcos, no capítulo 9, verso 6. Na verdade, Marcos explica que Pedro falou isso porque eles não sabiam o que dizer, porque eles estavam aterrados, eles estavam aterrorizados, eles estavam vendo uma manifestação divina, pujante, poderosa, aterrorizadora, que expunha a sua fraqueza e a sua pecaminosidade. Mas Pedro, então, não sabendo o que dizer, propõe que fiquem ali no monte. Mas antes que ele tome fôlego, e antes que Jesus responda, mais 2 fatos sobrenaturais. Eu tinha falado 4, peço desculpa, mas são 5. Um quarto fato sobrenatural. Primeiro, uma nuvem os envolve. Veja, irmãos, diz, enquanto ele falava, ele ainda está assim: Senhor, a gente está tão bem, eu não sabia o que falar, já tinha ido embora. Olha, que tal a gente, não deixa eles irem não, que tal a gente fazer uma tenda, uma será tua, uma é para Elias e outra para... E a nuvem começa a envolvê-los antes que ele termine de falar. Vejam, irmãos, uma nuvem os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Por quê? Trata-se da nuvem da glória de Deus. A nuvem que no Velho Testamento os israelitas chamavam de Shekinah, que significa a habitação. Essa nuvem apareceu lá em Êxodo capítulo 13, para proteger, para guiar os israelitas e fazer a separação. Lembra? Uma nuvem os seguia de dia e uma coluna de fogo à noite, e quando os egípcios os perseguiram, a nuvem se colocou entre um e outro, e para os israelitas era dia, mas para os egípcios era trevas, e essa nuvem o tempo todo estava lá. No capítulo 19, essa nuvem baixa no monte quando Moisés recebe a lei e enche-os de terror. No capítulo 20 de Êxodo, no capítulo 40, quando Moisés, a partir do verso 34, termina de erigir o tabernáculo, a Bíblia diz que a nuvem da glória do Senhor encheu o tabernáculo,
E o próprio Moisés, que falava boca a boca com Deus, não pôde ficar ali. Tão intensa era a presença de Deus naquele lugar. E lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 a 11, ocorre o mesmo quando Salomão termina de construir e arrumar o templo. Diz que quando Salomão terminou, uma nuvem da glória do Senhor encheu o templo e os sacerdotes não puderam ficar. É a nuvem que Ezequiel viu em Ezequiel capítulo 10, versos 3 e 4. E no capítulo 1, verso 9 de Atos, é uma nuvem que envolve Jesus quando ele sobe. Essa é a Shekinah. A Shekinah se manifesta ali. E os israelitas conheciam as histórias, agora eles estão vendo e eles são tomados de medo. Mas aí vem algo mais ainda magistral. A palavra de Deus diz que uma voz é ouvida do céu, e vem então o quinto fato sobrenatural. Do céu brada o Pai com alegria, com prazer, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Segundo a versão de Mateus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, essa verdade é extraordinária, é significativa, porque ela é dita pessoal e imediatamente pelo Pai. Quando eu falo imediatamente, eu uso um termo técnico aqui, sem mediação. Não há profeta, não é um sonho, não é uma visão, é o Pai trovejando do céu, dizendo: este é o meu filho amado, é o meu unigênito, é o meu eleito, é aquele que me agrada. Eu posso apenas imaginar, de maneira pueril, a alegria do Pai. Pai, você que é pai, quando você vê o filho fazendo uma coisa boa, você diz: esse é o meu filho, né? Essa é a minha cria, essa é minha filhinha, esse é o meu bebê, esse é o meu menino. Agora ele está vendo que Jesus está preparado para rumar para Jerusalém. Lembra, vai ter uma guinada no Evangelho agora. Ele vai descer para Jerusalém, rumo a Jerusalém para morrer. E Deus, olhando para ele, diz: este é o meu filho amado. Irmãos, isto é dito exatamente quando Jesus escolhe o sofrimento e a morte de cruz, entendendo que essa é a missão que o Pai lhe confiou. Aquele que se dispôs a sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos homens, ser morto pelo povo, é amado pelo Pai, é o escolhido de Deus, é aquele em quem o Pai tem todo o seu prazer, ou seja, a sua paixão vai cumprir aquilo que dá alegria e aquilo que agrada o Pai. O Pai o ama porque ele vai enfrentar a cruz, e o seu primeiro compromisso é com o Pai. Ele faz isso por amor ao Pai, porque é um povo a quem o Pai lhe deu, que precisa ser salvo, e ele sabe que agrada ao Pai salvar esse povo. E por amor ao Pai, e por isso o Pai o ama. Jesus mesmo em João 7, capítulo 10, versículo 17, se você quiser abrir lá. Em João, Jesus testifica isso. Em João 10, 17 e 18, Jesus falando com os judeus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O Pai me ama, porque eu dou a vida voluntariamente. Eu escolhi vir. Não é, meus irmãos, que o Pai não o amasse desde a eternidade. Porém, na eternidade, nós tínhamos as pessoas divinas. Mas, então, até a encarnação, o amor era entre essas pessoas divinas. Agora, porém, meus irmãos, tendo se esvaziado em sua carne humana, ele presta ao Pai uma completa obediência até uma morte de cruz, demonstrando assim todo o seu amor pelo Pai, em sua divindade, agora também em sua humanidade, e também todo o seu amor por aqueles que o Pai lhe deu, e isso alegra o coração do Pai.
Como reconheceu Hendrickson comentando esse evento, a exaltação de Jesus, desde a ressurreição até a segunda vinda, é prefigurada na transfiguração, que teve o duplo propósito. Primeiro, de preparar o mediador para enfrentar com coragem sua amarga prova, fazê-lo lembrado do amor do Pai e da glória que se seguiria a seus sofrimentos. E segundo, de confirmar a fé dos discípulos que estavam com ele, e indiretamente da igreja depois deles, através do testemunho desses discípulos. Então aquele era um encorajamento. Preste atenção, Deus está falando para os discípulos, mas antes de qualquer coisa, o Pai está falando ao Filho. O Pai está consolando o Filho. Ele está dizendo: muito bem, meu filho, você está fazendo aquilo que nenhum homem fez. Você está fazendo o que Adão não fez. Você está fazendo o que o meu povo não fez. Você está fazendo o que me agrada. Você é o meu filho amado. Você é o meu eleito. E ele está ressoando Isaías 42. Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Então ele está fortalecendo o filho para a sua missão, para caminhar para o clímax da sua missão. Mas é óbvio que ele também está falando aos discípulos: ouçam o que ele diz. Lembra de Moisés agora, Deuteronômio 18:15, o Senhor vos suscitará um profeta semelhante a mim, do meio dos seus irmãos, a ele ouvirás. E agora o próprio Pai está dizendo: ouçam o que ele diz. E por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando de cruz e vocês estão rejeitando. Porque ele está falando de negar-se a si mesmo, vocês estão rejeitando. Ouçam o que ele diz, obedeçam, atendam, creiam, ainda que para vocês não faça sentido, ainda que isso contrarie o projeto, ele é o escolhido, ouçam o que ele diz. Então é a confirmação, meus irmãos. Em quarto lugar, a transfiguração é a confirmação do amor entre o Pai e o Filho. A transfiguração é a confirmação do amor entre o Pai e o Filho. Então, a confirmação da divindade, a confirmação do testemunho das Escrituras, a confirmação da morte de Jesus como parte central da sua obra messiânica, a confirmação do amor entre o Pai e o Filho. Aqui é um momento de encontro de amor, e os discípulos testificam isso. Eles não veem o Pai, mas eles ouvem o Pai. Por que eles não veem o Pai? Porque o Pai é invisível. Mas eles veem o Filho, a palavra encarnada, e vendo o Filho, eles estão vendo o Pai, porque eles são um. E meus irmãos, nós temos então um quinto e último aspecto, quando Deus diz: ouçam, escutem o que Ele diz. Nós temos aqui a confirmação da autoridade profética de Jesus. Então, nessa transfiguração, Deus está confirmando a autoridade profética de Jesus. Jesus havia profetizado: eu serei rejeitado, mas eu vou ressuscitar. Isso era estranho aos discípulos. Deus, o Pai, o próprio Pai, está falando: ouçam o que Ele diz. Porque a autoridade profética de Jesus é superior à de Moisés. Moisés era um servo na casa, Cristo é o Filho sobre a casa, como diz o autor de Hebreus no capítulo 3 da sua epístola. Moisés era um pecador falho, Cristo era sem pecado. Moisés e Elias eram falhos, Cristo era sem pecado. Moisés e Elias tinham uma autoridade derivada, eles não eram divinos. O rosto de Moisés resplandeceu de fora para dentro, o de Jesus foi de dentro para fora, foi sua natureza divina que se manifestou. Ele é a palavra encarnada, ele tem autoridade em si mesmo. E é por isso que a transfiguração confirma a autoridade profética de Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de concluir trazendo algumas palavras aqui que sejam aplicáveis para nós. Eu creio que muita coisa já foi dita que é aplicável, eu creio que o Espírito aplicará na sua vida. Mas eu quero fazer algumas observações finais aqui. E talvez, se eu conseguir, eu vou traduzir em uma frase para quem, sobretudo para os mais jovens que anotam. Mas eu quero que você preste atenção. Veja, os discípulos tiveram a experiência de contemplar com os próprios olhos a glória divina de Jesus.
Os discípulos estão contemplando a glória divina de Jesus. Eles contemplaram um pouco da natureza divina de Jesus, mais do que os outros. Apesar disso, nós vamos perceber nas narrativas posteriores, e deveremos perceber, se o Senhor Deus permitir, não no próximo domingo, que vai ser um outro irmão que pregará, que apesar de terem essa experiência tão tremenda, eles permaneceram lerdos, lentos para aprender. Eles permaneceram ainda com um raciocínio, como se diz, obtuso. Eles ainda permaneceram porque eles não compreenderam tudo o que aquilo significava. E de que valeu a experiência? É que eles vão conseguir compreender depois da ressurreição de Jesus. Aquilo vai ficar gravado, mas o sentido daquilo só vai ser entendido após a ressurreição. E como é que nós sabemos isso? Veja, ainda depois de Deus Pai testemunhar, este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Jesus falará novamente da cruz e eles continuarão não entendendo e até certo ponto não aceitando. No capítulo 9 mesmo, observe, no verso 44, Jesus diz para eles: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo. Não vamos tocar no assunto, então outra vez ele chamou nós tudo de Satanás. Deixa quieto. Mas eles não entenderam. Irmãos, esse fato interessante nos traz uma lição. E tem mais outra coisa, antes de ir para a lição. Eles ainda discutiram quem era o maior. Eles ainda foram para Jerusalém pensando: Jesus vai tomar o reino, quem de nós vai ter a honra de ser o maior? Isso aí fica claro nos versos 46 a 48. O que é que vocês estão discutindo? Eles estavam discutindo quem era. Não, eu acho que sou eu. Não, eu acho que sou eu. Tiago e João vão chegar a pedir: mestre, que um de nós sente à tua direita e outro à tua esquerda. Afinal, ele sempre chamava os dois, né, naqueles momentos cruciais, no Monte da Transfiguração. Isso significa alguma coisa. Eles não estão entendendo nada. Irmãos, isto é uma grande lição para nós, sabe por quê? Porque as experiências que temos com Deus também muitas vezes são assim. Nós somos assim, nós ouvimos a palavra de Deus, temos experiências de Deus, Deus responde muitas vezes nossas orações, nós compreendemos alguma coisa e nós dizemos: não, agora eu entendi. Na próxima prova, a gente, de novo, não consegue entender, faz besteira, mete os pés pelas mãos, e às vezes a gente continua acreditando em coisas da cultura, quando a gente já ouviu tantas vezes a palavra de Deus. Nós somos assim, este é o nosso retrato, nós somos discípulos de Jesus, nós somos assim. E sabe, meus irmãos, isto aqui traz para nós algumas lições. Primeiro, que toda experiência que temos com Deus neste mundo nunca é final. Este é um princípio importante. Nenhuma experiência que temos com Deus neste mundo é final. Nós podemos ter, não essa experiência que os discípulos tiveram com essa magnitude, mas nós temos experiências da presença de Deus, do gozo indizível e cheio de glória, da paz que nos invade em momentos difíceis, de uma palavra que responde ao questionamento que nós fizemos ao Senhor em oração. Nós temos experiências de ter gozo e alegria em adorar o Senhor, em estar juntos como irmãos. E há sim momentos que são mais especiais do que outros. Há aquele culto que você diz: poxa vida, a presença de Deus se manifestou na minha vida, e eu pude percebê-la, eu pude senti-la, eu pude experimentá-la, eu pude ser tocado pela graça de Deus. E esta experiência nunca será final enquanto estivermos neste mundo. Então, meus irmãos, mesmo que nós tenhamos experiências do divino, da presença de Deus, da glória de Deus, da revelação dessa glória em nossa vida, ainda temos muito a aprender, e muitas vezes continuamos lerdos para entender, quando nós temos uma experiência de gozo indizível e cheio de glória, um senso especial da presença de Deus, nós tendemos a achar que nós chegamos no auge. Esse é o ponto. Nós tendemos a achar: eu cheguei naquele patamar espiritual de piedade, eu tive
grandes experiências com Deus, eu tenho alegria de estar na presença de Deus, eu estou lendo a Bíblia, todos os dias eu estou devorando a Bíblia, eu estou entendendo tudo, aquilo está enchendo de gozo, e por vezes, meus irmãos, nós levamos grandes tombos depois dessa experiência espiritual do monte. A graça de Deus por um momento nos abandona, para que não nos ensoberbeçamos com a grandeza das revelações que nos foram dadas. Lembra da experiência de Paulo em 2 aos Coríntios 12, 7? Ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele diz, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. É importante que nós saibamos disso. Essa é a experiência da qual testemunhou Davi. No Salmo 30, versos 6 e 7, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Irmãos, nós devemos buscar sim uma intimidade mais profunda com Deus, e na nossa caminhada nós vamos ter momento de gozo, nós vamos ter momento de monte da transfiguração, momento de manifestação da presença de Deus, mas devemos lembrar, não podemos dizer, vamos fazer 3 tendas, porque ainda não é a nossa experiência final, é apenas um vislumbre para fortalecer a nossa fé. E temos que tomar cuidado, porque tempos de avivamento, ou tempos de despertamento espiritual individual, também são tentações à soberba espiritual. É por isso que homens e mulheres que tinham uma experiência tão profunda com Deus, levam grandes tombos. Porque às vezes no coração eles começam a sentir, olha, eu estou mais santo, eu estou sentindo que eu estou mais forte. Sai Satanás, não tem mais. E aí, pá, você leva um tombo. As crises acontecem para isso. Os discípulos continuaram obtusos. Veja, em segundo lugar, nós temos que ter em mente aquela pergunta, quem é Jesus? E obviamente, a segunda, o que isto requer de mim? Lembra da mensagem anterior? Nós já vimos que Lucas vem tratando dessa questão da identidade de Jesus, não é? Quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este a respeito de quem eu ouço? E o próprio Senhor perguntando, quem dizem as multidões que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Agora você tem a resposta direta do próprio Pai. Eles ouvem a própria voz do Pai neste momento. Você pode pensar, pastor, mas se eu pudesse estar naquele monte, eu queria ouvir. Aí, eu seria diferente de Pedro, Tiago e João. Eu ia ser diferente. Não ia. Porque eu e você somos semelhantes a eles. Veja, embora eles tenham ouvido, eles ainda assim não entenderam a necessidade da cruz, não absorveram todas as verdades. Escutem o que ele diz, ordenou o Pai. O que Deus tinha dito? É necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado e morra e ressuscite. Deus está dizendo, escutem o que ele diz. E isto nos ensina, meus irmãos, que de fato a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. A fé vem pelo, se eu pudesse ver. Eles viram e escutaram e ainda permaneceram. A fé vem pelo ouvir. Ouve, Israel. Nós não precisamos subir ao monte. Nós temos a Escritura confirmada por testemunhas oculares. E veja, na própria visão você tem Moisés, representante da lei. Você tem a palavra de Deus confirmando a morte de Jesus. Os discípulos não estão entendendo que ele é o Filho de Deus sofredor. Que ele é o Filho do homem sofredor. E que o seu sofrimento será o meio pelo qual ele vai vencer. Será seu golpe final sobre o pecado, sobre o diabo, sobre os reinos deste mundo. Não só isso, os seus discípulos estão sendo avisados que eles também têm que percorrer o mesmo caminho. Isso é difícil de entender. É impossível entender, a menos que o Espírito de Deus revele. Mas as Escrituras estão sendo confirmadas. E aí vem uma terceira aplicação aqui. De novo eu quero voltar. Se eu estivesse naquele monte. Você não precisa estar naquele monte. Porque um daqueles que esteve falou, temos assim tanto mais confirmada
a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, você tem a Escritura. E você não tem prazer na Escritura, você não terá prazer, ainda que você veja uma transfiguração diante de você. Porque nesse monte o que está sendo confirmada é que esta é a palavra, é que esta é a Escritura. E você deve atender a essa Escritura, sabendo que ela não vem de vontade humana, nem ela vem também por elucidação humana, mas ela é por meio de homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós devemos sair daqui, se você entendeu o que aconteceu no Monte da Transfiguração, você tem que sair daqui amando mais a Escritura, amando mais a Cristo e amando a Escritura, porque a Escritura confirma Cristo e Cristo confirma as Escrituras. Se você quer de fato ter experiências com Deus, você precisa não subir no monte, como muitos fazem, você precisa abrir a Escritura. Se você quer ouvir a voz do Pai em voz alta, leia a Escritura em voz alta, porque ela é a voz do Pai, ela é a voz do Filho, ela é a voz do Espírito Santo. Memorize as Escrituras, pregue as Escrituras para você mesmo. E por último, você precisa entender que a cruz faz parte do projeto de discipulado também para a vida do discípulo. Escute o que Deus diz, mortifique a sua natureza terrena, faça morrer a sua natureza terrena, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz para seguir a Jesus. Siga a Jesus, mesmo quando isso lhe for desconfortável, mesmo quando isso trouxer desvantagem nesse mundo. Entenda que mesmo o mais profundo sofrimento e o mais intenso sofrimento, se você o passar de modo que glorifique o Pai vai se agradar de você, como Ele se agradou do seu filho. O Pai está olhando para o filho que vai caminhar para a cruz e o está amando. Como nós queremos ser diferentes, quando nós estamos sofrendo, nós achamos que o Pai não nos ama. Não, a cruz faz parte do amor do Pai por nós. Então, se você precisa negar a si mesmo, faça isso com alegria, porque Deus confirmou que este é o caminho para a glória, esse é o caminho para a vitória contra o pecado, contra o diabo e a vitória nesse mundo. Irmãos, eu quero concluir. Nós precisamos lembrar que, embora nós possamos ter uma experiência de monte, por assim dizer, de glória, toda experiência de gozo, embora profunda e incomparável, ela vai ser temporária, imperfeita e passageira. Uma hora nós temos que descer do monte. Lembra o que Pedro quis? Senhor, vamos ficar aqui. Mas lá embaixo, os companheiros dele estavam lutando com o demônio. Então é gostoso ficar junto, né? Mas ele está dizendo, agora que vocês viram, que vocês ouviram, que vocês entenderam, vão para a missão, vão para o mundo. Vão livrar os oprimidos do diabo, vão pregar o Evangelho, vão sofrer pelo Evangelho. É isto que eles deveriam entender ao descer do monte. Por isso, quando eles desceram, e nós vamos ver na próxima mensagem, se o Senhor Deus quiser, eles tiveram essa experiência. Os discípulos lá lutando e não conseguiam expelir o demônio, depois de terem provado do poder de Jesus através das suas mãos. E isso nos leva à última lição, queridos. Nem toda experiência espiritual é a mesma. Enquanto só 3 estavam lá, vendo toda aquela beleza, embora isso tenha trazido medo, os de baixo estavam lutando com o endemoniado. Não inveje a experiência espiritual do outro. Deus tem para cada um experiências espirituais na sua jornada. Ele sabe o que é melhor para você. Algumas vão ser de gozo, outras vão ser
de tristeza, frustração e dor. Nem todos têm a mesma experiência. Deus não se revela do mesmo modo a todos. Ele age como Ele quer, Ele é soberano. E às vezes, se eu fosse como fulano, se eu tivesse as graças que Deus deu ao fulano, eu seria diferente. Não é assim. Cada um tem uma experiência própria com Deus. Uma experiência própria da graça salvadora e santificadora. E eu não devo invejar a experiência do meu irmão. Eu devo buscar o que Deus tem para mim. Paulo, quando teve uma experiência semelhante à de um monte da transfiguração, é interessante em 2 Coríntios 12, eu termino de fato com isso, ele diz, observe, que depois de uma experiência no monte, em que ele viu coisas inefáveis que nem podia referir, ele diz que foi posto um espinho na carne, e por 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse, e o Senhor disse, a minha graça te basta, ou seja, ele teve a experiência do espinho também, como os discípulos lá embaixo estavam tendo a experiência da derrota, da frustração, do fracasso diante de Satanás. Mas olha o que Paulo conclui, e essa deve ser a nossa conclusão, quando nós olhamos para o monte da transfiguração. No verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Cada um tem sua própria experiência com Deus. E nós devemos entender que todo fato que ocorre na nossa vida é para o nosso bem e é uma oportunidade de conhecer a Deus, mas nem todos eles vão ser semelhantes ao do monte. Alguns deles vão ser de vale, de dor, de frustração, mas ainda assim precisamos abrir bem os ouvidos e nos manter procurando saber o que Deus está nos falando por meio da Escritura. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. E te pedimos, Pai, que ela de fato encontre guarida em nosso coração. Que possamos, ó Deus, nesta noite sair aqui mais convictos de que Jesus é o Filho do homem e é o Filho de Deus. Que saiamos daqui, Senhor, mais convictos de que o testemunho das Escrituras é verdadeiro. Que saiamos daqui, Senhor, mais convictos de que a morte de Jesus é central para a sua obra messiânica e de que a morte de cruz também é central na nossa vida. É preciso crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, pois seguimos o mesmo percurso de Jesus. Que saímos daqui, ó Deus, convictos e, na verdade, ao mesmo tempo encantados com o amor entre o Pai e o Filho, e como o Filho, por amor, obedece ao Pai até uma morte de cruz, e do mesmo modo como filhos amados em Cristo, nós possamos estar dispostos a obedecer ao Senhor incondicionalmente, e que saímos daqui, ó Deus, convictos ainda da autoridade do nosso Senhor, a quem devemos seguir com alegria, quer pelos montes, quer pelos vales, como diz o hino, e que toda experiência que temos com o Senhor, mesmo de frustração, possamos entender que faz parte do discipulado e que é para que nos fortaleçamos e possamos receber, ser moldados ao caráter de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome dele. Amém. Tu és bem-vindo aqui.